Meus irmãos, domingo passado nós falamos a respeito do sacerdócio e que o sangue de Cristo não apenas lavou os nossos pecados, mas nos tornou sacerdotes do Senhor. E o maior ministério que um homem pode ter é o ministério sacerdotal. E dentro do ministério sacerdotal, irmãos, a maior função de todas não é ministrar a homens. Eu sei que quando nós avaliamos às vezes a estatura ou a dimensão de um ministério de alguém pelo número de pessoas que ele toca, mas a palavra de Deus diz que o maior privilégio de um sacerdote é poder ministrar ao Senhor. E glória a Deus por isso, irmãos, que para que você possa ministrar ao Senhor, você não precisa de um curso de teologia, você não precisa ter um cargo na igreja, você não precisa ser alguém com muitos anos de crente. Você precisa apenas de uma coisa, irmãos, que é o sangue de Cristo. E o sangue de Cristo já foi derramado e já foi lavado por você. Por isso hoje nós somos todos sacerdotes do Altíssimo. Amém, queridos? Amém. E o meu encargo nesses dias é para que você não abra mão do maior privilégio da vida cristã, que é poder ministrar ao Senhor, que é você poder abrir a sua boca e mesmo talvez você tenha uma voz comigo que não é como a minha, que não é das melhores, mas você poder louvar ao Senhor e você poder orar e se ajoelhar e ministrar e desfrutar da presença do Senhor, seja com a sua voz ou até mesmo com um som, uma música que você liga, sabe? Esse é um privilégio, irmãos, que nada se compara diante desse privilégio que é você poder realmente ministrar ao Senhor. Por isso nós não podemos ignorar isso, irmãos. Todo grande homem de Deus, ele começa dentro desse ambiente de intimidade, desse ambiente secreto, desse ambiente onde você ministra ao Senhor, sabe? E meditando a respeito ainda dessa palavra, irmãos, porque interessante, às vezes eu falo a palavra aqui no domingo, mas ela continua ecoando e Deus continua falando. Eu entendo que Deus ainda não terminou de falar tudo aquilo que Ele queria nos dizer a respeito disso. Eu me lembrei do Sermão do Monte, que Jesus fala lá em Mateus 6, e Ele começa a falar de algumas atitudes, para os seus discípulos, para aqueles que são cristãos, aqueles que foram chamados segundo o seu nome. E lá em Mateus 6 você vai ver que Jesus fala de três coisas de uma forma muito específica, e eu queria convidar você a ler essas três passagens aqui. Então, começando em Mateus 6:2, eu pulei alguns versículos porque na verdade é a explicação, mas aqui esses três explicam bem, resumem bem o que é isso. Então Mateus 6 fala assim: quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. E aí nos versos seguintes, Jesus explica como é que isso deve ser feito. Aí ele passa para um segundo ponto, no verso 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. E aí nos versos seguintes, Jesus explica como é que nós devemos orar. E aí no verso 16, no mesmo capítulo, no mesmo assunto, Jesus fala: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. E esse texto me chamou a atenção, irmãos, porque pensando a respeito de ministério, pensando a respeito do sacerdócio, aqui tem três coisas que Jesus fala, uma conectada com a outra. Você vai ver que é uma sequência de coisas que Jesus está ensinando para os seus discípulos. E o que o Senhor ministrou no meu coração, que são três basilares, são três, uma tríade onde a vida cristã, onde o ministro, onde o sacerdote cristão, ele deve viver uma vida com essas três coisas. E a primeira coisa que me chama a atenção é que Jesus, ele não fala assim: olha, se vocês derem esmola,
façam isso para que os outros vejam. Se vocês forem jejuar, tome cuidado para que ninguém veja que você está jejuando. Se você for orar, mas Jesus ele fala assim: quando você jejuar, quando você orar, quando você der esmola. Ou seja, há uma expectativa de Deus de que você, como cristão, faça essas coisas de uma forma regular. Agora, por que nós devemos fazer isso, irmãos? Primeiro, eu acho que, como eu mesmo disse, o primeiro motivo e o maior de todos seja esse, porque há uma expectativa de Deus que você faça essas coisas com regularidade. Mas é interessante que para todas elas, eu não coloquei aqui o versículo, mas se você quiser ler o capítulo 6, aqui fala que quando você der esmola, você não deve anunciar, mas deve fazer em secreto, porque o Pai que está em secreto, fala no verso seguinte, Ele vai te recompensar. Aqui no verso 5, quando você orar, você não deve fazer isso para que as outras pessoas vejam, mas você deve fazer em secreto. Entra no teu quarto e faz em secreto, porque o Pai que está em secreto te recompensará. E no verso 16, quando você jejuar, não fica com a sua cara pálida, né? Não deixa os outros saber que você está jejuando, porque o Pai que está vendo em secreto te recompensará. Então eu coloquei como uma tríade, algo basilar da vida cristã, que é a oração, o jejum e a caridade. Assim como Jesus falou, a expectativa para os discípulos, irmãos, era normal que eles fizessem isso. Sabe, não há dúvida que há a importância da oração, irmãos. É interessante que a Bíblia ela relata que Jesus teve fome. A Bíblia fala que Jesus chorou. A Bíblia fala que Jesus comeu. Mas é interessante o quanto que a Bíblia fala que Jesus orou. A Bíblia não menciona apenas uma vez que Jesus orou. A Bíblia menciona que Jesus orou por muitas vezes. Sabe, e é interessante porque que há uma insistência na Bíblia para dizer que Jesus orou. É a importância de uma vida de oração, irmãos. A importância de nós termos o contato com as coisas que são do mundo do Espírito. Da mesma forma, irmãos, Jesus jejuou. E era uma prática dos discípulos. Você sabe, o fariseu ele jejuava 2 vezes por semana. Mas os discípulos de Jesus, os historiadores entendem que eles jejuavam pelo menos uma vez por semana. Eles tiravam um tempo de jejum. Era algo comum da vida cristã. E tanto que Jesus ele não fala assim: olha, se vocês forem jejuar. Ele fala: não, quando vocês jejuarem. É interessante que lá em Mateus 9 vieram perguntar para Jesus, perguntaram a Jesus por que os seus discípulos não estão jejuando, porque os discípulos de João eles jejuam. E Jesus falou assim: olha, não é o momento de jejuar, porque o noivo está aqui, não é o momento, é um momento de festa, mas haverão dias em que eles vão jejuar, ou seja, haverá um momento em que o noivo será retirado e eles irão jejuar. E por outra contribuição, irmãos, Jesus também não vê como algo que era esporádico, mas era algo comum, tanto que ele fala assim: quando você for dar esmola, quando você for fazer uma caridade, quando você for ajudar alguém, não faça isso para que os outros vejam. Então, o que eu entendo, irmãos, é que há uma necessidade, há um porquê na vida cristã de nós termos a prática desses 3 elementos, dessa tríade, de uma forma costumeira, de uma forma natural para nós. Sabe, irmãos, nós precisamos desenvolver uma vida de oração. E eu estava pensando qual a correlação dessas 3 coisas, qual a correlação desses 3 elementos, por que a Bíblia pede para que nós façamos, né? Como se não fosse suficiente o Senhor mandar que a gente fizesse. Mas eu fiquei tentando entender o porquê que Deus nos pede para que façamos isso. E ontem nós ainda estávamos falando a respeito do jejum como uma disciplina para a nossa carne. Você sabe, essas 3 coisas que Jesus fala aqui são coisas que nos aproximam do mundo espiritual, são coisas que nos desconectam com as coisas da terra. Porque é interessante, irmãos, a oração
ela te faz se conectar com aquilo que é do mundo do Espírito. Ninguém ora para as coisas que são naturais, ninguém ora para coisas que são palpáveis, que são desse mundo. Mas quando nós oramos, nós temos que parar e nos conectar com algo que não é visível, não é terreno. E talvez quando o Senhor fala de nós termos uma prática de oração, talvez seja que nós entendemos que somos cidadãos do céu e não mais cidadãos da terra. E nós passamos um tempo, todos os dias, num ambiente onde nós somos, que é um ambiente celestial e não um ambiente terreno. Amém. Você sabe, a Bíblia fala que nós somos transportados do império das trevas e fomos inseridos no reino da luz de Jesus Cristo, do Filho amado. Então hoje nós somos cidadãos celestiais. Mas você já parou para pensar o quanto nós desfrutamos disso? Ou o quanto nós ainda somos vinculados a essa terra? Você sabe que o apóstolo Paulo, quando ele vai falar a respeito de fé, ele diz assim: não nos atentando para as coisas que são visíveis, não nos atentando para as coisas que são naturais, mas olhando para as coisas que não se veem, para o mundo do Espírito. Você sabe que 99% dos nossos problemas seriam resolvidos se nós olhássemos para o mundo do Espírito. Tem um salmo que diz assim: de onde virá o meu socorro, né? O meu socorro vem do Senhor, né? Leva os meus, eu não sei exatamente como é o salmo, eu sei fragmentos, né? Fala, eleva os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro? Então quando o salmista ele olha para o céu, olha para o horizonte, levanta os seus olhos ao Senhor, ele descobre de onde vem o seu socorro. Sabe, irmãos, quando eu vejo Jesus Cristo mandando os seus discípulos fazerem isso de uma forma natural, de uma forma normal, cotidiana, eu entendo que a intenção de Jesus é aproximá-los do mundo espiritual, é desconectá-lo com as coisas que são dessa terra e lembrar todos os dias que você é um ser espiritual, que você pertence aos céus e não somente à terra. Porque a Bíblia fala que se você vive nessa terra e não considera as coisas que são do céu, nós somos os piores dos homens. Porque nós recebemos um presente, um privilégio, nos tornamos filhos e vivemos ignorando isso, vivemos como ímpios. Queremos resolver as coisas de forma natural e vivendo apenas a nossa vida aqui, desconsiderando uma eternidade. Eu falei para os irmãos ontem que a minha vida passou a mudar a partir do momento que eu comecei a entender o valor que tinha essa vida e o valor que tinha a nossa vida eterna. Uma questão de valores, irmãos. Uma questão de o tanto que você entende a respeito do mundo espiritual. Sabe, gente, que eu entendi que essa fração de tempo que nós vivemos nessa terra não se compara à eternidade que nós havemos de passar com Deus. Daí você começa a ter uma mudança de valores dentro de si. Aquilo que é prioridade para você nesse curto período de espaço-tempo não faz mais sentido diante de coisas que são eternas. Sabe, a nossa esperança é a eternidade com o Senhor. Então quando o Espírito Santo me faz entender que quando Jesus Cristo determina essas três práticas, eu vou explicar elas para todo cristão, todo aquele que é discípulo. O objetivo dele é que nós venhamos a ser pessoas conectadas com o céu. É uma necessidade, todos os dias nós precisamos estar conectados com o céu. Ontem eu estava lembrando a respeito daquela passagem que Jesus vai lavar os pés dos discípulos e o apóstolo Pedro, ele fala assim: não, Senhor, de modo algum você é digno de lavar os meus pés. E Jesus fala: olha, quem eu não lavo os pés não tem parte comigo. Ele fala assim: não, então me lava todo. Jesus fala: não, apenas os pés. Você sabe, os nossos pés é a nossa parte que tem contato com o mundo. E é impossível nós vivermos nos nossos dias, nosso dia a dia, sem nos sujarmos, sem termos contatos com o mundo. E é interessante que naquela época não havia asfalto, eram estradas de chão, e também não havia sapato, eles usavam sandálias.
E eles iam suando, e aquela poeira que ia levantando, ia virando um barro. E você sabe, o barro, ele cria uma casca sobre a nossa pele, a ponto de você não ter mais sensibilidade ali onde aquela casca foi criada. E ali eu entendo que Jesus estava dizendo que a nossa parte que tem contato com o mundo, nós vamos todos os dias, o nosso caminhar, a nossa exposição com as coisas que são naturais. E aí eu não estou falando para você ir para um outro extremo, onde são crentes que desconsideram o mundo natural. Se você está aqui, você ainda está vivo, é porque Deus tem um propósito nessa terra e nesse tempo para você. Mas ao mesmo tempo Ele fala assim: escuta, você não pertence a essa terra, você pertence ao mundo espiritual. E você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa fazer caridade, para que você entenda que você não fuja dos seus propósitos, você não venha fugir das suas raízes, você nunca esqueça de onde você está vindo e o que você está fazendo. Sabe quantas vezes nós temos distrações nas coisas dessa vida? Sabe quando nós entramos em oração e quando nós temos a oportunidade de ministrar ao Senhor, nós lembramos que nós pertencemos ao céu, nós lembramos que nós somos sacerdotes, nós lembramos que nós somos ministros do Senhor, nós entendemos o que nós viemos fazer aqui nessa terra. Mas ele também fala a respeito do jejum, e o jejum, irmãos, ele não é para poder mudar a ideia de Deus. Eu sei que muitas vezes o jejum ele foi visto na igreja de forma errada. E é interessante que a menção que Jesus faz a respeito do jejum é justamente dentro do contexto de pessoas que estão fazendo o jejum de forma errada. Mas não é porque pessoas fazem o jejum de forma errada que nós não vamos fazer o jejum. Sabe, esse é um grande erro da igreja. Não é porque algumas igrejas pregam de forma errada a respeito de dinheiro que nós não vamos falar a respeito de dinheiro. Sabe, aquilo que é errado não anula o que é certo. E durante muito tempo as pessoas têm entendido de forma errada o motivo do jejum, acham que jejum é para convencer Deus de alguma coisa. E é muito comum você ver crentes que às vezes querem receber algo de Deus e falam: eu vou fazer um jejum de tanto tempo, e aí no final Deus vai ter que me dar, né? Isso aqui é uma coisa engraçada, que ele não combina nada com Deus, ele só põe os termos ele mesmo. Mas o jejum, irmãos, ele não muda Deus, mas ele muda a você. O jejum ele tem o propósito de mudar a sua maneira como você se relaciona no mundo do Espírito. Você sabe, nós vivemos dentro de uma casa terrena, que é o nosso corpo. E a Bíblia fala que nós devemos ceder e sermos escravos do nosso Espírito. E muitas vezes o nosso corpo, a nossa mente, as nossas vontades, elas são inimigas das coisas que são do Espírito. Então o jejum ele precisa ser uma prática cristã, para como você aprender a disciplinar o seu corpo, você aprender a disciplinar a sua carne, para que o seu espírito possa estar no controle de você. Sabe, não é algo que nós fazemos para receber algo de Deus, mas quando nós jejuamos, nosso espírito ele tem a oportunidade de estar mais sensível às coisas de Deus. Nós estamos conectados com o mundo do Espírito, e muitas vezes nesse momento a nossa fé, porque a fé ela é do Espírito, ela não é da nossa mente. Aliás, a mente é uma grande inimiga da nossa fé. Muitas vezes quando nós damos liberdade ao nosso Espírito, nós estamos dando liberdade ao ambiente de fé. E muitas vezes quando nós temos fé, nós conseguimos alcançar objetivos e tomar posse de coisas que sem fé não conseguiríamos. Porque talvez você possa me perguntar: pastor, mas eu sei de alguém que jejuou e conseguiu aquilo que queria. Mas eu tenho certeza que não foi porque Deus viu o jejum e quis dar, porque a Bíblia fala que em Cristo Jesus todas as promessas de Deus nós já temos o sim e o amém. Mas muitas vezes nos falta fé para receber as coisas de Deus, sabe? E a fé como algo que vem do nosso espírito. Quando nós jejuamos, nós estamos fortalecendo aquilo que é da nossa fé. Mas irmãos, assim como a oração, eu sei que a nossa igreja ela faz períodos de 21 dias de jejum. A cada semestre
nós fazemos isso. Mas eu quero dizer que, da mesma forma que eu não posso orar durante 21 dias e falar, eu já orei para o ano todo, a oração é algo que precisa ser um alimento, e não apenas um estoque que nós fazemos. Você sabe, nós não temos como comer por 6 meses e estocar comida dentro de nós por 6 meses. Nós temos que diariamente fazer isso. Assim, dessa forma, a oração e o jejum e a contribuição precisam ser alimentos, precisam ser práticas, não apenas esporádicas da nossa vida, mas precisam ser práticas contínuas. É claro que você não vai jejuar todos os dias, porque senão você não vai ter dia nenhum para comer. Mas a oração é algo que deve ser feito diário. A oração é algo que todos nós podemos. A Bíblia fala que nós devemos orar sem cessar. Devemos estar o tempo inteiro orando no Espírito. Sabe, isso é uma característica que isso não nos deixa perder a nossa característica de sermos pessoas celestiais. A pessoa que ora o tempo inteiro é como se o tempo inteiro ela estivesse conectada com o mundo do Espírito. E por mais que as situações a venham pegar de surpresa, a pessoa que está orando o tempo inteiro, ela está o tempo inteiro lembrando de onde ela veio, o que ela faz, o que ela pertence. E automaticamente as suas respostas, as suas atitudes vão refletir o reino de onde essa pessoa é. Você sabe, você pode ser filho e ainda assim não se portar como filho. O filho pródigo, ele era alguém, filho de um pai muito riquíssimo, mas a Bíblia fala que num dado momento de sua vida, quando ele estava afastado do seu contexto, ele estava trabalhando como escravo, como empregado, ele estava alimentando porcos, ele estava passando fome. E muitas vezes nós temos práticas que não são de filhos, mas quando o Senhor te chama em oração, o Senhor está chamando você para que você ande perto, para que você não perca a sua identidade, para que o tempo inteiro você esteja conectado com o reino de onde você veio. O jejum, como eu falei, ele não é diário, mas o meu desafio para a igreja, que eu queria desafiar os irmãos, é que ao menos uma vez por semana, cada crente pudesse jejuar, assim como os discípulos faziam. Você sabe, os discípulos, nós somos discípulos de Jesus nos dias de hoje. Sabe, eu entendo que há algo no jejum. Sabe, eu não estou pedindo para que você faça talvez 24 horas, eu não sei o tempo que você consegue jejuar, mas eu gostaria de desafiar para que todos nós tivéssemos um tempo de jejum semanal, um tempo onde nós falamos para a nossa carne, dá um tempo, que agora quem vai prevalecer é o Espírito. Mas aí muita gente fala, pastor, eu não jejuo porque dá dor de cabeça. E é interessante, é como se alguém falasse assim, pastor, eu não jejuo porque eu sinto fome. E o objetivo é justamente esse, irmãos. O objetivo é justamente você aprender a colocar o seu espírito numa posição acima da sua carne. Você sabe, nós vivemos uma geração que ela é escrava do seu conforto, uma geração que é escrava dos seus desejos, uma geração que é escrava de tudo aquilo que é relacionado ao bem-estar. Mas você sabe que muitas vezes isso é o que te impede de receber as coisas de Deus. Muitas vezes a nossa zona de conforto, como o Wilson falou agora há pouco aqui, a zona de conforto nos impede de galgar espaços e dar passos maiores, ir a lugares mais longe, porque nós estamos às vezes interessados naquilo que é momentâneo e não naquilo que é futuro. Por isso é importante que nós venhamos a desenvolver uma prática de disciplina cristã. Por isso é importante que nós não sejamos escravos dos nossos desejos e prazeres. Eu sei que quando nós vemos isso na Bíblia, a primeira coisa que nos pensa, quando fala de desejos e prazeres, a gente pensa em luxúria, pensa em prostituição, pensa em vícios, mas muitas vezes os nossos desejos e prazeres é apenas ficar em casa, sentado no sofá, assistindo uma TV, curtindo um ar-condicionado, que é muito bom aqui na América. E sabe, isso não pode impedir que você venha desfrutar das coisas de Deus.
Quando eu convido a igreja, quando Jesus manda que a sua igreja, os seus discípulos, tenham uma vida de jejum, Ele está mandando que eles se preparem para que a sua carne venha suportar as provações que nós temos que viver. É interessante que Jesus, quando estava no Getsemane, ele ele chama os seus discípulos para orar num momento que é crucial para o seu ministério, e dali a Bíblia fala que logo ele volta e vê os seus discípulos dormindo e fala: nem uma hora vocês conseguiram, nem uma hora vocês deram conta de orar, e às vezes a gente acha que era falta de disciplina de oração, mas provavelmente eles estavam acostumados a orar. O problema é que eles não tinham disciplina na sua carne. Você já pensou que o Senhor, Ele quer fazer muitas coisas com você, mas você precisa antes gerar uma estrutura para aquilo que Deus quer fazer através da sua vida, uma estrutura de oração. Você sabe, Jesus, Ele orou muitas vezes, inclusive no Getsemane, porque a oração lhe dava estrutura e preparo para aquilo que Deus ia colocar nos ombros dele como ministério. Mas a gente quer, muitas vezes, galgar espaços e posições e lugares onde são muito visíveis, sem antes construir a base daquilo que é feita no lugar secreto, como aqui em Mateus fala. Nós não entendemos que todo grande edifício, ele primeiro é feito um mesmo alicerce para suportar aquele peso. Nós queremos ser usados por Deus, nós queremos fazer grandes obras, mas não entendemos que algo precisa ser construído e gerado, uma estrutura, antes de que você seja usado por Deus. Eu entendo que essa estrutura é gerada através da oração e do jejum, irmãos, e da contribuição. Eu vou explicar o porquê, onde que isso vai entrar também nessa equação. Mas eu entendo que se você não tem um alicerce em oração, se você não tem intimidade com Deus, se você não tem uma disciplina no seu corpo, uma disciplina espiritual, como o jejum, infelizmente o Senhor, ainda que Ele queira te usar, e aí eu quero que você entenda, porque a impressão que nós temos é que Deus tem pessoas que são preferidas. Falar, Deus tem filhos preferidos. Não, Deus não tem filhos preferidos. Deus, Ele quer mesmo investimento que Ele tem na minha vida, Ele tem na vida de cada um aqui, Ele tem na vida de qualquer grande homem de Deus, qualquer evangelista que você conhece de renome. Deus investe da mesma forma, irmãos. A questão é até onde você suporta, até onde você consegue andar, até onde você vai. Você sabe, é você quem dá o limite, porque Deus, Ele não vai colocar coisas que você não suporta. E aí, a figura que eu lembro aqui é quando o profeta vai na casa da viúva e manda ela começar a preparar. Ele fala assim, pergunta para a viúva: olha, o que você tem? Ela fala: eu tenho uma botija de azeite aqui. E ele fala assim: olha, começa a me trazer vasilhas, começa a trazer vasilhas, vai com seus vizinhos, traz vasilha, vai no outro vizinho, pega mais vasilha, arruma vizinho, vai, anda onde você conseguir, vem e traga vasilhas aqui. Você sabe, o azeite, ele representa a unção. E aí aquele profeta começa a despejar aquele azeite que parecia ser tão pouco, e começa a encher vasilha após outra, vasilha após outra, vasilha após outra. E a Bíblia fala que a Bíblia não diz que o azeite acabou. A Bíblia diz que o azeite cessou quando chegou na última vasilha. Você entende a diferença? O azeite não tinha acabado, ele apenas cessou quando chegou na última vasilha. Porque se tivessem mais 200 vasilhas, aquele azeite daria para encher as 200 vasilhas. Você está me entendendo? Há um azeite que o Senhor quer derramar sobre a sua vida. E esse azeite não é pequeno, irmãos. Esse azeite vem de uma fonte que é ilimitada. Mas muitas vezes nós não somos vasos adequados, vasos que suportam essa unção. Quando o Senhor manda você ter uma prática regular de oração, Ele está dizendo o seguinte: ei, eu quero que você tenha estrutura para receber do meu azeite. Eu quero te levar a lugares onde você nunca imaginou. Eu quero fazer coisas através de você que nem mesmo você vai acreditar. Mas é preciso que você tenha estrutura para essas coisas. Porque antes do
mais importante do que a obra de Deus. Deixa eu falar uma coisa: Deus está mais preocupado com você do que com a obra dele. A obra que se preocupa mais com a estrutura do que com as pessoas é uma obra que não está voltada para o coração de Deus, porque Deus se importa com pessoas. É interessante quando você vê na vida do profeta Elias, chega um momento, profeta que fez tantos milagres, que desafiou os profetas de Baal e fez coisas, um dos maiores ministérios proféticos que foram vistos aqui na terra. Chega um momento em que ele não suporta mais, e ele entra numa profunda depressão, se esconde numa caverna e fala: Deus, eu não quero mais, tira a minha vida, eu não quero mais. E é interessante que o Senhor não fala: não, vai, ainda tem uma missão para você, você tem que fazer mais coisa, eu tenho tanta coisa, o trabalho não acabou. Corre. O Senhor fala o quê? O Senhor respeita a vontade dele, o Senhor respeita a estrutura. Sabe, eu fico pensando, assim como profeta, até onde eu tenho me preparado para aquilo que Deus pode fazer através da minha vida. Até onde nós temos nos preparado para aquilo que Deus quer fazer através da nossa vida. Sabe, ou então nós podemos nos colocar na posição de conforto e falar: não, eu me conformo em ser dessa forma. Tudo bem, não tem problema de eu ser só um coadjuvante na igreja. Sabe, não faça isso, irmãos. Não faça isso. O propósito de Deus, que Deus te oferece hoje, é de você levar uma vida gloriosa de fé em fé. A Bíblia fala que nós teremos a oportunidade de fazer obras maiores que Jesus Cristo. Sabe, não abra mão de viver dessa forma. Sabe, não negocie a sua herança, o seu galardão por causa de um prato de lentilhas. Sabe, tem muito crente que tem vivido uma vida acomodada, vivido uma vida de conformismo. Sabe, não aceite isso para você. Não aceite. Eu quero que Deus, obrigado, eu quero que Deus me use, mas deixa eu falar, você precisa ter estrutura. Sabe, Deus quer te usar mesmo, Deus quer fazer muitas coisas, sabe, mas nós precisamos ter estrutura para suportar aquilo que o Senhor vai fazer. Eu entendo que todas as vezes que Jesus se retirava em oração, ele estava se preparando para algo que Deus ia usar. Tanto que no Getsemane a Bíblia fala que ele começou a suar gotas de sangue enquanto ele orava. Sabe, a oração que permitiu que ele suportasse tudo que ele passou. Sabe, quando nós nos conectamos em oração com o mundo espiritual, eu entendo que nós tiramos o pé do mundo natural e começamos a pensar as coisas que são do alto. Sabe, o grande problema da igreja de hoje é uma igreja que tem a mente na terra. É uma igreja que está mais preocupada com a sua prosperidade terrena do que com a sua prosperidade celestial. É uma igreja que está mais preocupada com o seu bem-estar aqui na terra do que com o seu bem-estar no céu. Uma igreja que está voltada apenas para as coisas que são temporais, e pouco se tem focado e falado naquilo que realmente importa. Por isso Deus nos chama a atenção para que nós colocamos as prioridades na nossa vida. Sabe, a oração ela é o tempo inteiro, é ela que nos lembra. Por isso a oração precisa ser diária. Da mesma forma que nós nos alimentamos diariamente, a oração precisa ser um alimento espiritual. Não apenas a oração, mas a palavra de Deus, o tempo de comunhão, o tempo que nós ministramos ao Senhor. Da mesma forma que nós sentimos fome, que isso nos incomoda tanto, ou às vezes até nós já estamos de barriga cheia, mas ainda sobra um pouquinho de espaço para passar ali no McDonald's ou no Burger King para ainda tomar um milkshake, que parece que é bom demais. Deixa eu te dizer, há um alimento espiritual que é bom demais para o seu espírito. E às vezes você pode sair cheio, mas você fala: eu ainda quero comer um pouco mais, eu ainda quero orar um pouco mais, eu ainda quero experimentar um pouco mais. Deixa eu dizer, você precisa descobrir isso. Sabe, porque se você só alimentar a sua carne, você não alimentar o seu espírito, infelizmente a sua carne vai sempre vencer.
porque talvez o espírito seu já esteja atrofiado e a sua carne seja toda musculosa, porque é quem você alimenta. A quem você dá mais alimento é quem vai prevalecer. Sabe, a Bíblia fala, para que nós venhamos a nos encher do Espírito, para que nós não venhamos a satisfazer as vaidades da nossa carne. E aí muitos irmãos, pastor, eu não dou conta. Falo, mas o problema não é na hora que vai brigar, o problema é antes. O problema não é a hora que entra no ringue, o problema é o treinamento antes. Sabe, é o que você faz antes, é a maneira, é o que você alimenta antes, é o que você prepara para a hora do embate. E infelizmente nós temos perdido essa característica da oração, e eu vejo que o nosso mundo conspira justamente para isso, para um estilo de vida onde nós não temos tempo para nada, ou um estilo de vida imperativo. Ainda que você tenha tempo, você não consegue às vezes parar 10 minutos com as coisas que você está fazendo, para focar nas coisas que são do céu. Mas você falar que não tem tempo para oração é tão absurdo, porque a oração ela gera tempo para você. Como eu li no domingo passado, lá em Provérbios 9, fala que se você pegar um machado e se você deixar ele ficar embotado, se você deixar o corte dele ficar seco, você não é alguém sábio. Muitas vezes nós estamos lutando com machados que não estão afiados, porque esses machados se afiam em oração. Muitas vezes nós estamos lutando com a nossa carne, coisas que, se fossem guerreadas no mundo do Espírito em oração, seriam muito mais fáceis de nós lidarmos. E aí nós falamos que não temos tempo para oração, mas quando nós investimos tempo na oração, essas coisas aqui começam a tomar muito, muito menos tempo. Quantas vezes nós falamos que por conta do trabalho nós não temos tempo para orar, mas nós não entendemos que se nós orarmos, o Senhor pode nos abençoar, pode nos trazer o sustento, e nós não precisamos trabalhar tanto. Da mesma forma, irmãos, o jejum, é importante que nós venhamos a aprender a dominar a nossa carne. É importante que nós venhamos a ter consciência que nós hoje somos homens e mulheres espirituais. Sabe, quando nós jejuamos, nós estamos aprendendo a lidar com a nossa carne. O grande mal dos nossos dias são pessoas que não sabem conter a sua carne, vivem debaixo de uma escravidão dos seus prazeres, dos seus desejos, e fazendo todo tipo de carnalidade, mesmo dentro da igreja, coisas que não são convenientes, porque não conseguem dominar a sua carne. E como eu falei, muitas vezes Deus quer usar as pessoas, mas Ele precisa que sejam pessoas que venham suportar, que saibam lidar com a sua carne. Você sabe que quando Deus chama Moisés para o ministério, e Moisés fala assim: como é que eu vou chegar diante de Faraó e falar que eu sou enviado de Deus? Como que ele vai acreditar? Naquele tempo não existia carteirinha, irmãos, não tinha muitas credenciais. E Deus fala: não, eu vou te ensinar 3 truques para você fazer na frente de Faraó. Quem se lembra quais eram? Você vai pegar o teu cajado, vai jogar e ele vai virar uma cobra. Você vai pegar nessa cobra, ela vai voltar a ser um cajado. Você vai pegar a água e ela vai se transformar em sangue. E você vai pegar a sua mão, você vai bater no peito, ela vai ficar leprosa. Você vai bater no peito de novo e ela vai voltar a ficar sã. E eu entendo, irmãos, que eram sinais para Faraó, mas eram lições que Moisés precisava aprender, que todo homem de Deus precisa aprender. Então, a respeito do cajado, o cajado fala de autoridade, e a cobra fala de Satanás, que andam muito próximos, porque a rebelião de Satanás foi contra uma rebelião de autoridade. Mas é interessante também que, uma vez que aquele cajado se tornou cobra, ele precisava pegar na cobra, né? E eu estava vendo, tem um dia desse, um vídeo de um cara que foi pegar a cobra pelo rabo, né? Tem uns caras aí que tem moral de fazer isso, né? Eu acho que saí correndo. Mas fala o homem de Deus, né? Ele precisa ser, a Bíblia fala que tem que ser astuto,
como a serpente, alguém que tem que ser ágil, alguém que tem que saber lidar com as coisas do mal. Mas ao mesmo tempo a água que representa a vida, irmãos, né? E o Nilo era a vida do Egito. Aliás, um ditado dizia que o Egito era um presente do Nilo. Ela se transformou em sangue, que para eles representava a morte. E nós temos que entender que às vezes aquilo que é vida para o mundo é morte para nós. Aquilo que o mundo mostra como vida, né? A palavra de Deus diz, a palavra do Senhor diz: aquele que perder a sua vida achará. E aquele que talvez que achou a sua vida do ponto de vista do mundo, ele na verdade está perdendo a sua vida. Muitas pessoas acham que quando vêm para a igreja estão perdendo a sua vida, está deixando de desfrutar da sua vida. E a Bíblia fala: olha, aquele que achou a sua vida, ele na verdade a perdeu. E aquele que perder a sua vida achará. Então isso representa a água que vira sangue. Mas é interessante que quando Moisés bate a mão no seu peito e ela se torna leprosa, Deus estava querendo dizer para ele que dentro da nossa carne não habita nenhum. O homem de Deus precisa conhecer a sua carne. O dia que alguém falar assim: eu não peco, eu não tenho problema com o pecado, já deu o primeiro passo para tropeçar. Sabe, nós nunca podemos esquecer quem nós somos. Que dentro de nós não habita bem nenhum. Dentro de nós é lepra. Então essa consciência permite que você seja usado. E quando nós lidamos com a nossa carne, que ela é pecaminosa, que ela é leprosa, quando nós aprendemos a subjugá-la, o Senhor olha para nós e fala: eu posso contar com essa pessoa aqui. Eu posso agora desenvolver os meus projetos com os meus filhos. E eu entendo que a igreja, de uma forma geral, tem deixado de fluir nos dons e no serviço, simplesmente porque os crentes deixaram de se interessar pelas coisas, pela obra do Senhor, ou até se interessam, mas não tem estrutura mais para isso. Sabe, essa não é a vontade do Senhor. Uma igreja que é inoperante, uma igreja que é inofensiva para o inferno, uma igreja que simplesmente se recolhe aos domingos para escutar uma palavra que faz bem e volta para as suas vidas sem diferença nenhuma, irmãos. Sabe, não foi para isso que nós somos chamados, não foi para isso que Deus te trouxe aqui para ouvir essa mensagem nessa manhã. Sabe, Deus te chamou para que você dê frutos. Deus te chamou para que você tenha obras. Deus te chamou para que você venha fazer diferença. Sabe, uma vez perguntaram estava ouvindo um missionário, né, e ele estava falando de uma moça, uma mocinha, que era intérprete dele, num desses países perseguidos. E ele estava contando o testemunho dela, né? E falando lá da violência, né, no Brasil. Às vezes as pessoas têm medo de serem assassinadas, né, de ir para o culto e serem assaltadas e morrer. Ele falou assim, ela respondeu assim: eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de levar uma vida irrelevante para Deus, de levar uma vida irrelevante na minha geração, de ser alguém que passou por aqui e não fez absolutamente nada. Sabe, esse deveria ser o nosso medo. O medo de não cumprir o propósito de Deus, o medo de, tendo todas as coisas, a gente não aproveitar elas. Sabe, num contexto onde nós temos tantos recursos, onde temos carro, temos casa, temos dinheiro, temos todos os recursos, todas as possibilidades para fazer a obra de Deus, para podermos com toda excelência fazer todas as coisas. O nosso medo deveria ser nós fôssemos uma geração irrelevante, uma geração que simplesmente não fez nada, uma geração que viveu apenas para si mesmo, uma geração que não fez diferença alguma por onde passou.
Por isso eu espero que você venha considerar isso. Você comece a gerar estrutura em si mesmo. Eu não vou falar no último tópico hoje, não vai dar tempo. Eu vou deixar para falar isso na próxima reunião. O que isso tem a ver com aquilo que Deus quer fazer conosco? O que isso tem a ver com as coisas espirituais? Mais tempo, que está lá em Mateus 6, junto com a oração, com o jejum, está a caridade também. Mas eu vou deixar para falar isso na outra reunião nossa. Queria que você ficasse de pé. Nós vamos orar a respeito disso.